Gálatas, capítulo 1, versículos 13 até o 23. Paulo agora falando, primeiro ele diz da sua preocupação com os Gálatas. Gálatas são os cristãos que se converteram ali na região central da Turquia, onde Paulo pregou o Evangelho. Paulo saiu pregando o Evangelho de Jerusalém, entrou na Grécia e depois da Grécia caminhou até várias regiões da Turquia. Várias das igrejas formadas logo no primeiro século são no que a gente chama hoje de Oriente Médio e que é, na verdade, a região que inclui a Turquia toda, mas na região central era a região dos Gálatas. E ali na região dos Gálatas o evangelho chegou com muita força, mas logo em seguida vieram os que a gente chama de judaizantes, aqueles que traziam uma outra vertente, ou uma outra percepção, uma outra narrativa acerca desse mesmo evangelho, dizendo assim: você não precisa apenas de Jesus para ser salvo, você precisa mais do que Jesus, você precisa de todo o Antigo Testamento, de toda a lei judaica e de cumprir todas essas leis, inclusive as leis cerimoniais, os dias, as luas novas, as festas, as celebrações, tudo isso faz parte, se você quiser ser verdadeiramente um cristão, um judeu ou um não judeu, um gentil, mas messiânico, que segue o Messias de Israel. Se você quer o Messias de Israel, diziam esses judaizantes, você tem que acolher toda essa bagagem junto com o Messias. Paulo ficou completamente irado com aquilo. Ele chegou a dizer, como nós já vimos no último episódio, que se alguém traz essa proclamação, que seja uma pessoa considerada uma pessoa anátema, ou seja, uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa que não merece a bênção de Deus, uma pessoa que está pregando o oposto do que Deus diz e, portanto, está trazendo maldição para si mesmo e para as outras pessoas para quem ela está levando esta mensagem. Muito bem, aí ele começa a dizer um pouquinho da revelação e da transformação que Deus fez na vida dele, Paulo. Por que ele se sente na autoridade de falar sobre Jesus com tanto vigor, com tanta veemência, com tanta convicção? Ele explica, ele diz assim, versículo 13: eu sei que vocês já ouviram falar do meu envolvimento na religião dos judeus, do tempo em que eu perseguia a igreja de Deus com muita violência, querendo de fato acabar com ela. Ou seja, o comecinho do andar de Paulo com respeito à sua transformação, à sua conversão ao Evangelho, à sua conversão a Jesus, se deu exatamente assim. Ele chegou a um ponto em que ele, como judeu, convicto de que essa seita, assim ele considerava, a seita chamada cristianismo, não passava de uma seita, e era uma afronta à verdadeira revelação de Deus, uma afronta à lei, uma afronta à tradição dos judeus, uma afronta à lei de Deus e a Moisés, e uma afronta a tudo que Deus ensinava, inclusive a expectativa messiânica, embora eles proclamassem o Messias. Então Paulo partiu para perseguir a igreja. Você lembra que ele pediu cartas, isso está lá no livro de Atos, pediu cartas para as autoridades em Jerusalém, para os líderes judaicos, para que ele pudesse entrar nas sinagogas, descobrir quem é que está seguindo esse tal de Messias e levar preso e arrastar pelos cabelos e aprisionar para serem julgados e serem mortos, se fosse o caso, por heresia, por estarem crendo e pregando uma doutrina diferente do que ele considerava o verdadeiro judaísmo. Então, a transformação de Paulo é uma dessas transformações mais sensacionais do Novo Testamento, porque ele passa de um perseguidor da igreja, alguém que estava completamente alucinado com aquela seita e queria matar todo mundo, não é? Ele tinha o desejo de acabar com tudo que significasse cristianismo, tudo que significasse esse messianismo, esse Messias de Nazaré, de onde não deveria haver nenhum Messias, e ele estava perseguindo então a igreja. Ele diz assim: eu sei que todos vocês já têm ouvido falar da minha fama como perseguidor da igreja, e como isso era uma coisa violenta dentro de mim. O livro de Atos diz assim que ele respirava ódio e morte. Ele tinha, vamos dizer assim, ele vivia num ambiente, numa atmosfera de ódio e de morte. Muito ruim, né? Uma atmosfera negativa ao extremo, uma atmosfera extremamente
nociva não só para as pessoas que ele tensionava fazer o mal, mas para si mesmo. Ele vivia debaixo de um grande tormento nesse sentido. E já devem ter ouvido que eu me comparava com todo mundo para ser o melhor na religião judaica. Era fanático ao extremo, conservador e defensor das tradições do passado. Então ele diz claramente qual era vamos dizer assim, as coisas em que ele acreditava. Ele era extremamente fanático, quer dizer, ele não era vamos dizer assim, um religioso não comprometido. De vez em quando eu vou, não sou nem isso nem aquilo, Deus, eu sei lá se existe, não é esse cristão meia boca como tem tantos hoje em dia. Ele era um religioso, judeu, não cristão, mas fanático, completamente adoecido pela sua religião. Conservador e defensor das tradições do passado. Como eu falei, Moisés, a lei, o templo. Mas aquele que desde o ventre da minha mãe me escolheu e na sua bondade me chamou, decidiu alegremente me revelar o seu Filho para que eu o proclamasse entre as nações. Então ele diz, o que aconteceu comigo que eu mudei da água para o vinho? O que aconteceu para eu sair de ser um perseguidor da igreja para ser um pregador da doutrina da igreja, um fundador de igrejas, um missionário, de ser o maior perseguidor da igreja no primeiro século para ser o maior missionário do primeiro século, que foi o apóstolo Paulo. Ele disse assim, eu não procurei ninguém para confirmar estas coisas. Deus decidiu me chamar, eu aceitei o chamado de Deus. Não fui confirmar com ninguém. Isso foi Deus mesmo, não foi? Já entendi que era Ele. Nem fui até Jerusalém atrás dos outros apóstolos que vieram antes de mim, mas viajei para a Arábia e depois voltei para Damasco, na Síria. Muito bem. Só depois de 3 anos é que fui finalmente para Jerusalém me encontrar com Pedro, com quem passei 15 dias e não conheci nenhum outro apóstolo nesse tempo, exceto Tiago, o irmão do Senhor. Havia 2 Tiagos no grupo original dos 12 discípulos, que a gente chama também de 12 apóstolos. Um Tiago era Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, irmão de João. 2 filhos do trovão, Tiago e João. Tiago foi morto logo no comecinho, antes mesmo de Paulo se converter. Mas o que ele está referindo aqui, que ele conheceu 14 anos depois, quando ele foi para Jerusalém, foi o outro Tiago, que eles chamavam Tiago o pequeno, ou Tiago o menor. Não sei se era por causa da sua estatura, mas era o Tiago menor. O outro Tiago havia morrido, o Tiago que tinha sobrado era irmão de sangue do Senhor Jesus. E ele diz assim, me encontrei com Pedro e depois também com Tiago, irmão do Senhor. Podem crer que eu estou dizendo estas coisas diante de Deus. Não sou chegado a mentir. Ele está preocupado que eles não pensem, olha, não, você encontrou outras pessoas. Não, estou dizendo estritamente o que aconteceu comigo. Pouco depois fui novamente para a Síria e para o sul da Turquia, na Cilícia. A essa altura, ninguém nas igrejas messiânicas da Judéia me conhecia pessoalmente, nem tinham me visto face a face. Ou seja, se ele só encontrou Pedro e só encontrou Tiago, irmão de Jesus, então ele não encontrou mais ninguém, ele não foi visitar igrejas, as pessoas não sabiam de ouvir falar quem era Paulo, mas não tinham nunca visto a face, o rosto de Saulo, só tinham aquele receio, aquele que era perseguidor, aquele que perseguia a igreja. Mas aí ele diz no versículo seguinte, mas isto eles já tinham ouvido falar a meu respeito. Abre aspas, aquele que costumava nos perseguir em tempos passados, agora se tornou o pregador da fé que ele um dia tentou destruir. E ele faz esse comentário, como essa notícia engrandeceu a Deus. Então, quando Deus faz uma transformação, e normalmente a transformação que Deus faz na nossa vida é gigante, pelo menos para nós ela é gigante, mas para muitas outras pessoas também pode ser, Paulo está dizendo assim, eu sei que muitos já ouviram falar que eu era perseguidor e agora eu sou pregador, que queria o mal da igreja e desejava destruí-la. Agora eu sou um fundador de igrejas, eu crio novas comunidades e começo novas comunidades por onde eu vou. Esse é o tamanho da transformação que Deus faz.
E ele faz isso não para nos engrandecer, para que a gente seja bacana, olha como você agora é diferente, bonito. Não, é para engrandecer a ele mesmo. Como isso engrandeceu a Deus, é a palavra de Paulo. É isso, gente. Boa semana para vocês. Até a próxima, se Deus quiser.